É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que nos assistem aqui no salão, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles do plano espiritual, nossas companhias, que atraímos por sintonia, que os nossos olhos da matéria não veem na maioria das vezes, mas que nós, de alguma certa forma, segundo o ensinamento de Allan Kardec, sentimos a presença. Então, faço votos a todos que nós possamos entrar nessa sintonia de amor, da prece, que foi lida e realizada ainda há pouco pela Flaviana, pela energia pura trazida pelos espíritos de luz, nossos companheiros tão queridos, que se fazem presentes nesse instante e que estão apenas esperando uma única oportunidade para que nós possamos abrir as portas dos nossos corações, dos nossos pensamentos, para que possamos acolher ali as suas sugestões bondosas, que muito vão nos auxiliar na nossa caminhada. O tema proposto para a nossa tarde e noite de hoje, nós vamos encontrar na segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos ler exatamente lá da questão 489, mais ou menos, até a 521, para que nós possamos entender um pouco mais da ação desses irmãos tão queridos, tão belos, que aguardam exatamente essa oportunidade de nos inspirar os melhores pensamentos. E nós aqui ficamos pensando, quantos de nós já atravessou por momentos de dificuldade, momentos de dúvida, momentos de sofrimento, momentos difíceis na vida, muito difíceis, tendo em vista que nós estamos no mundo das provas e expiações, iniciando aí um mundo regenerado, mas nós temos aqui a clareza de que nós necessitamos muito apoio, muita ajuda de amigos. E nem sempre nós encontramos esse apoio, porque também não nos permitimos, de amigos do plano físico. Às vezes, na própria família, nós temos dificuldade de aceitar, às vezes, não digamos aqui opinião, mas as boas sugestões daqueles que nos acompanham e percebem as nossas aflições. Nós, às vezes, que até já temos a responsabilidade, a missão de ser pai, ou mãe, ou tio, ou tia, ou madrinha, ou vovô, ou vovó, quando nós pretendemos orientar, apenas a título de exemplo, um filho, uma filha, com a sugestão do pai, que já vivenciou, já atravessou por alguma dificuldade, e você vê o seu filho passando por um problema às vezes parecido, ou numa situação e que pode se agravar. E a gente sugere algumas coisas e, infelizmente, na maioria das vezes, não nos ouvem. Na verdade, até nos ouvem, mas não nos escutam. Ué, mas como isso? Ouvem, mas não escutam. Então, o tema é exatamente esse. Escuta ao teu protetor espiritual. Escuta o que ele está dizendo para você agora mesmo. Você que está passando por alguma provação, você que está com alguma dúvida de resolver alguma situação que às vezes vem se arrastando há muito tempo, você que às vezes está precisando de um apoio, de um consolo, a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Ela tem a sua base filosófica, e nós sabemos disso, nas leis de causa e efeito. E traz a sua ligação maior com Jesus através da caridade que nos ensinou. Como a mensagem que foi lida, da prática perene e constante no bem, algo que construímos, mas nos percalços da vida,
quando a dor nos bate no coração, às vezes e muitas vezes pelas perdas severas, rupturas de situações repentinas, em que não nos aguardávamos ser apanhados por esses percalços da vida, aí é que nós perdemos a nossa base, o nosso sustento, e que nós precisamos desse apoio. Então, lá exatamente nessas questões da 489 a 521, e também temos em obras póstumas, temos em A Gênese, em toda a obra de Kardec fala exatamente sobre essa questão do protetor espiritual. Alguns eles chamam de anjo guardião. A doutrina espírita diz que é anjo guardião, mas não na concepção dos nossos irmãos católicos, que encontram um anjo já trazido por Deus com a incumbência de cuidar de nós, mas uma pessoa, um anjo já puro, no estado puro, criado puro. Na concepção da doutrina espírita, esse protetor espiritual, esse anjo da guarda, é um ser humano comum que conseguiu, através da sua trajetória de escolhas, caindo e levantando, conhecendo, se aperfeiçoando, se elevando moralmente a uma condição que nos permite receber dele orientações. Então, segundo Kardec, nós temos que receber e nos aproximar muito desses entidades, desses espíritos, desses guias espirituais que podem nos aconselhar para o bem, que podem nos trazer coisas muito positivas, porque já estão numa escala espiritual bastante acima da nossa, porque senão não teriam a incumbência e a responsabilidade assumida segundo a doutrina, o livro dos Espíritos, com Deus. Então, uma vez assumida essa responsabilidade, ele não se afasta, ele não abandona o seu tutelado. Em alguns momentos, sim, até se afasta, porque nós temos o uso do nosso livre-arbítrio. Então, é como um pai que aconselha o filho, que quer todo o bem, que quer todo o sucesso do seu filho, que quer toda a ascensão de progresso moral, uma boa vida. Então, cuida, ampara. Eles estão ligados a nós, segundo a doutrina espírita, já bem antes da nossa reencarnação. Nos acompanham no nosso planejamento e programação de vida. Nos orientam. Como é que nós vamos, dali, descortinar a nossa próxima encarnação? Como é que nós vamos conduzir os nossos passos? Planejam conosco. A decisão é nossa, mas nos orienta. Vem nos acompanhar no momento da nossa encarnação. Então já estão conosco antes de reencarnar. Eles já conhecem os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas necessidades que teremos no corpo físico para o progresso espiritual. Então eles vêm nos acompanhar desde o nascimento, durante toda a nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, nos inspirando os bons pensamentos. No outro dia eu ouvi um senhor comentando que um dos melhores remédios que se encontra para a vida é a alegria. Olha que sabedoria. A alegria é um dos grandes remédios para a vida. E não se encontra na farmácia. Encontra-se, sim, na farmácia do coração, dos sentimentos, de uma posição positiva perante as dificuldades. Saber viver com alegria é uma virtude. E os espíritos amigos, eles vêm nos inspirar essa alegria, muitas vezes, nos momentos da nossa decepção com alguma situação. Eu conversava com um amigo nosso, no outro dia, é que nós costumamos, infelizmente, a valorizar muito as situações adversas que até mesmo nós já superamos. A gente volta e relembra aquilo, é como mais ou menos se eu saísse daqui agora feliz da vida e chegasse ali e desse uma topada numa pedra gigante. Eu ia esfacelar e arrebentar o meu dedo todo. Puxa vida, talvez eu até xingasse alguns palavrões ali, não é? Puxa vida, e botava logo a culpa no meu anjo da guarda. Por que você não me guiou para deixar eu passar por aqui? Ia ficar chateado, né?
ia ficar irritado, já ia chegar em casa triste. O fato é que eu ia botar um remédio, eu ia cuidar daquele meu dedo, aquela dor ia passar, mas no dia seguinte, quando eu olhasse para o dedo e visse aquele dedão inchado e roxo, eu ia me lembrar da topada. E eu ia ficar revivendo aquele momento da topada, aquela dificuldade que já foi superada, ela já foi embora, já passou. Mas nós costumamos a carregar essas topadas da vida e lembrar delas, às vezes com alguém que não nos compreendeu bem. Não nos compreendeu bem dentro de casa, não nos compreendeu bem dentro do trabalho, não nos compreendeu bem na sociedade, não nos compreendeu bem. Às vezes uma questão mesmo de pura afinidade. Poxa, mas aquele ali que está ali, eu não gosto de ver passar perto de mim, que eu já me arrepio todo. Afinidade. Tudo é um trabalho de pensamento a ser construído. Esses amigos espirituais estão conosco e nos permitem as nossas escolhas. Eles não escolhem por nós. Eles nos orientam. Eles estudam conosco as possibilidades de nos levantar. Eles não dizem para a gente, faça isso, porque nós somos detentores da vontade e da escolha. Porque senão eles estariam interferindo diretamente nessa escolha, de forma que nós não aprenderíamos nada. Então nós fazemos as escolhas, e nem sempre as escolhas são muito dignas. Nem sempre nós escutamos o que eles têm para dizer. Eles suavemente trazem a sua mensagem de amor aos nossos ouvidos. É mais ou menos como aquela voz da consciência, que nos fala, não vá por esse caminho porque você vai se machucar. Mas eu, por escolha minha, às vezes até por gostar dos meus erros, eu insisto. E eu me desvio muito do meu caminho, e todas as vezes que eu me afasto do caminho do bem, pelas minhas escolhas, eu sofro consequências disso. Então é justo sofrer as consequências para que eu aprenda. Então, às vezes, ele está ali do nosso lado como um pai que guia o filho, querendo sempre o melhor para o filho. Mas chega um momento, principalmente os filhos adultos, principalmente nós que já temos a nossa consciência espiritual, o amigo espiritual, o protetor espiritual, ele está aguardando uma oportunidade nossa para que seja ouvido. Mas nós nos deixamos arrastar, muitas vezes, por outros pensamentos. Uma vez que a doutrina espírita nos ensina que eles não estão diretamente ligados a nós. Eles têm outras tarefas, outras atividades, como nós temos. Mas basta um pensamento nosso, um pedido de socorro. André Luiz, em conversa com o ministro Clarencio, ele dizia, ficava abismado com os raios que chegavam no céu de nosso lar. Está lá em um livro, acho que Os Mensageiros. E dizia, mas o que é isso? E, assustado com aqueles raios de luz que chegavam. E dizia para ele, André, isso aí são as preces emocionadas e sinceras, milhares de preces que chegam para o nosso acolhimento. Então as nossas preces são ouvidas. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e que pode ser impulsionado esse fluido através da nossa vontade e do nosso pensamento. Então, nas oportunidades que eles têm de nos aconselhar e que às vezes nós, pelo livre-arbítrio, nos afastamos dessas escolhas que eles nos sugerem e nós sofremos, e eles insistem em trazer o bom ânimo e nós assim mesmo nos afastamos deles, eles se retiram. Não nos abandonam. Apenas se afastam pensamento. Para que nós possamos, através das nossas escolhas, decidir o que queremos. Se é permanecer na dor, no sofrimento, na angústia, na dúvida, na vida desregrada, ou seguir uma vida reta, de alegria, de bondade, de esperança, de bom ânimo, que é o que eles vêm nos trazer. Às vezes a gente está chateado com uma situação. É natural que isso aconteça na vida.
um projeto que eu estou executando, uma coisa que eu quero realizar e não deu certo. E a gente se frustra, fica chateado mesmo, é normal. Mas dali é como a topada, eu ficar relembrando do que não deu certo, e eles vêm nos inspirar, o bom ânimo, nos trazer um caminho que às vezes nós conseguimos escutar. Sei lá, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em várias passagens do Evangelho, Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E tem um livro do Chico que fala o Evangelho, comentado por Emmanuel, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre, o título é Ouvidos. Ele diz que nós ouvimos, porque ouvir faz parte da audição. É uma questão física. Então nós ouvimos agora o ruído, não foi mesmo? Enquanto alguns podiam ficar chateados, eu fiquei assim: meu Deus, isso é vibração dos espíritos de luz. Eles estão trazendo para a gente aqui uma energia boa, quântica, do plano espiritual, para que a gente possa, através dessas vibrações interiores, melhorar o nosso ânimo. Mas outros, mas que barulho chato. Então, às vezes, a gente ouve, mas não escuta. O ouvir é ouvir os ruídos, o som da rua, da natureza, das coisas, do mundo eu ouço. Mas o escutar é compreender, é entender o que nós estamos ouvindo. É diferente. Então Jesus dizia àqueles que têm o ouvido de ouvir, ele trazia o seu ensinamento. Aqueles que têm o ouvido de ouvir, ouçam. Porque ele sabia que nem todos estavam preparados. Ai, quantas vezes sentei nessa poltrona aí do salão e chorei as minhas mágoas. E chorei, 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 chorei. Aí no final, quando eu já não aguentava mais chorar, aí vinha aquela voz, aí eu escutava, né? Porque eu só estava pensando nas minhas lamuras, ouvindo as minhas lamuras. Mas que dificuldade, que dor, mas é falta de dinheiro, é falta de entendimento, é isso que não dá certo. É isso, até o cachorro, coitado, entrava no meu pensamento, falando: mas até o cachorro está difícil comigo hoje. A gente ficava naquele mundo, naquela enxovalhada de pensamentos, aí chorava, aí me irritava. Às vezes a gente olha até as pessoas pela rua, não é? E observe se às vezes nós não somos assim. Vamos andando pelas ruas, conversando, eu estou conversando comigo mesmo. Ledo engano, está conversando com seu anjo da guarda ou não? Porque, como nós aqui colocamos, segundo Allan Kardec, nós nos deixamos guiar pelos pensamentos. E como é que nós conversamos com eles? Através da palavra, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, principalmente, e através do sentimento. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu realizo, aquilo que eu falo, eu atraio para mim coisas muito positivas ou não. Então, às vezes, nós vamos pela rua, conversando, aí vai um monte de espírito em volta da gente ali, se aproveitando daquela nossa energia, que pode ser positiva ou não. Então, a forma de escutar o nosso anjo da guarda, o nosso protetor espiritual, segundo a doutrina espírita, se está passando qualquer dificuldade, perseguição, seja lá o que for, está desiludido amorosamente, briguei, não vai certo esse relacionamento. Várias vezes já estou aí no meu quinto namorado. Eu ouvi uma amiga minha me falar no outro dia: quinto namorado. Estava ali quase para casar e o negócio não foi para frente, Oswaldo. Eu falei: calma, agora eu não quero. Eu falei: está certo, na hora certa vai surgir, se esse for o seu propósito de vida. Mas eu quero ter filhos, eu quero... mas chega na hora não vai. Calma, aí estava triste, profunda. Eu disse: calma.
se estiver na sua programação de vida. Perceba se você também não está sendo muito exigente. Então tem as desilusões da vida que não nos permitem ouvir, escutar o que eles têm para dizer. Então Kardec, o Espírito Verdade, tem nessa elucidação, tem um comentário de São Luís e de Santo Agostinho que é profundo. Quando ele fala do anjo guardião, da necessidade que nós temos de nos aproximarmos dele, diz que nós conseguimos isso, principalmente quando nós procuramos a calmaria e o silêncio. Mas não é um silêncio só do mundo, porque pode haver silêncio no meu quarto, sentado aqui, mas o meu coração, o meu pensamento, ele está em ebulição como um vulcão. Eu estou em guerra comigo mesmo. Não vou escutar. Então é buscar ter a serenidade, buscar através de uma prece sincera, através da oração, e aquela intuição ela chegará, ela virá. Alguns até escutarão mesmo nos seus ouvidos. Por que está fazendo dessa forma? Por que não muda? Por que não perdoa? Por que não vai por esse caminho? Ele não diz, vá por esse caminho. Por que não vai? Kardec nos ensina também que quando nós estamos ali, no estado onírico, dormindo e sonhando, os obreiros da vida espiritual, os nossos protetores espirituais, eles nos pegam pela mão e nos levam para outro ambiente, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito. Então, às vezes, nós acordamos renovados, nós acordamos refeitos, com ideias positivas, questões que às vezes eram tão claras para nós e a gente não ia em frente e sabe Deus por quê. Mas agora uma clareza e as coisas começam a se construir porque eu estou disposto a seguir por esse caminho, tomar essa atitude, mudar algumas questões na vida que não é fácil. Às vezes nosso espírito é recalcitrante, ele vem repetindo durante diversas reencarnações os mesmos erros. E o nosso anjo da guarda não vai dizer para a gente, eu te falei. A nossa consciência, quando despertar, ela vai se arrepender. De alguma forma, ela vai buscar a reparação. O fato é que eles não nos abandonam. E quando nós chamamos, de imediato, eles vêm ao nosso socorro. E como é que eu chamo por ele? Chama pelo nome que mais te agradar. Porque nós não sabemos o nome. Porque eles trabalham no anonimato. São simples. Não se impõem. Vem nos trazer sempre esse bom ânimo, essa vontade de melhorar, essa esperança que às vezes vem, meu Deus, graças a Deus que chegou. Eu já não aguentava tanto sofrimento. Chamem pelo nome que quiserem. Eu chamo por Jesus. Procuro conversar com ele. Jesus, Senhor, mas o Senhor está vendo como é que está difícil. Eu tenho me esforçado. Mas está complicado, Senhor. Parece que quanto mais eu peço, mais vai piorando e eu não consigo. Eu preciso de força. E aí, então a força vem. Porque eles estão ao nosso lado. Às vezes, através de uma pessoa que chega, eles direcionam as pessoas para chegarem até a gente. Às vezes, a pessoa que a gente nem conhece. Rapaz, que coisa boa. Tem pessoas que trazem essa felicidade e são guiadas pelos espíritos. Às vezes, um telefonema. Então, a gente tem que ter os ouvidos de ouvir, escutar. Eu chamo por Jesus. Na estrada da vida,
Você tem essa estrada da vida, que é bela, é bonita? Você tem também, você também, você tem essa estrada da vida, hein? Todos nós temos a estrada da vida, que é o caminho que nós temos que percorrer para a nossa ascensão espiritual, nosso progresso moral, espiritual. E às vezes é tão difícil, tão complicada, mas a vida é tão bonita. E a gente não escuta aqueles conselhos para dizer, vá por esse caminho, é um caminho verde, lindo. Você vai ser tão feliz se for por ele, mas a gente não quer. A gente quer o outro, então, para a gente seguir esse caminho, essa estrada da vida. Tem uma passagem, Jesus já tinha partido do mundo. Tinha se despedido há pouco tempo. É sempre importante, oportuno a gente lembrar de Jesus. Agora, no mês de Natal, a energia que está aí, todo mundo pensando em Jesus, não só nos presentes, na comilança, mas pensar em Jesus é oportuno. É uma energia de paz, de amor, de esperança. É tão bom pensar nele nessa época. Então, Jesus ia caminhar. Ele não estava caminhando ainda. Iam dois dos seus discípulos. Um era Cleopas. Alguns historiadores dizem que era até primo dele, né? Eles iam caminhando de Jerusalém para Emaús. Eles moravam em Emaús, era uma cidade que ficava ali uns 20 quilômetros, mais ou menos. Jerusalém já era fim de tarde, era complicado. É como se a gente estivesse saindo daqui agora. Vamos dar uma caminhada aqui, eu e você, e agora vamos até ali no Centro Espírita, ali em Braslândia. É rapidinho. Será que a gente vai chegar lá antes da luz do sol e ir embora? Não. E eles saíram conversando. Cleopas com o outro discípulo não era apóstolo, era discípulo porque muitos acompanhavam. Então era chamado discípulo. Eles estavam tristes, Jesus tinha morrido, e eles souberam que Jesus tinha já se apresentado, que tinha ressuscitado, e eles estavam em dúvida. Então eles estavam trazendo aquele pesar na estrada da vida. Às vezes a gente vai, né? Na estrada da vida, mas a vida hoje está difícil, eu não saio do cheque especial, eu briguei com a mulher, briguei com o filho, briguei com todo mundo, está complicado, está doente, está não sei o que, está ruim, a gente vai pensando na vida. E esquece que a gente também tem coisa boa, e eles estavam ali. Aí se aproximou um terceiro e se juntou deles e foi caminhando e perguntou, o que é que vocês estão conversando? Nós estamos aqui falando de Jesus. O Nazareno? Sim, Jesus Nazareno, ele foi maltratado, foi crucificado, era um homem maravilhoso, só trouxe uma lição de amor, e que tristeza do jeito que eles maltrataram. Eles só viam a dificuldade, não enxergavam a ressurreição, e aquele homem foi acompanhando e dando corda, e era Jesus, eles não se aperceberam. Jesus havia se materializado ao lado deles, estava caminhando com eles, conversando com eles, e eles não escutaram, ouviram e não escutaram. E como já estava muito tarde, eles disseram assim, olha, nós vamos ter que parar nessa estalagem aqui, numa casinha simples, e convidaram então Jesus para entrar com eles. E ele entrou. Convidem. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide. Convide Jesus para entrar na sua casa hoje. Convida. Ele entrou. Eles não tinham muita coisa, pegaram a pouca ceia que tinham e deram um pedaço de pão para ele fazer oração. Ele fez uma oração e quando partiu o pão, das suas mãos saíram luzes. Um entreolhou o outro e é Jesus. É Jesus, está conosco. Que alegria, mestre! E o mestre voltou para o plano espiritual e sumiu. Não sumiu da vida deles. Porque no dia seguinte eles voltaram para Jerusalém para relatar tudo aquilo que eles haviam vivenciado. E aí sim, eles lembraram, escutaram os conselhos. Escute o conselho. Se permita essa oportunidade. Chame Jesus.
Deixa que o seu espírito escute essa voz redentora, a trazer paz para o seu coração, a trazer alegria, esperança. Peça por você, peça pelos outros. Entre ele e nós existe uma longa distância, mas é por isso que Deus nos permitiu esses anjos maravilhosos, que estão inclusive ao nosso lado. Convido a todos agora para que façam as suas preces, as suas orações, já que estamos na calmaria. Escutem. Muita paz a todos.